Bom dia, meu nome é Ana Raquel e hoje nós estamos aqui para ter uma conversa muito interessante com o terceiro ano do integral da Escola Arlindo de Andrade Gomes. Lá na escola nós estamos realizando um projeto que chama-se Sarau de Literatura. E o objetivo é a gente analisar, a gente fomentar as dificuldades dos personagens, como também o período literário em que as obras foram escritas. Essa turma é o terceiro D e eles ficaram com uma missão maravilhosa de trabalhar a obra Hamlet, de William Shakespeare. Uma obra muito interessante, uma obra marcada por uma tragédia, né? É do período do romantismo e tem o objetivo de mostrar as dificuldades e problemáticas do ser humano. Durante todo esse trabalho, eles analisaram, estudaram e viram as coisas que são mais importantes a serem destacadas sobre a obra Hamlet. Eu apenas faço a abertura desse evento, mas eu deixo essa conversa gostosa para os jovens que se empenharam nesse projeto. Então, com vocês, a obra Hamlet, de William Shakespeare. Muito bom dia, pessoal. Meu nome é Marcos Daniel, eu sou aluno do terceiro ano D. E hoje eu estarei aqui para vos acompanhar nessa jornada aqui que a gente vai fazer da peça Hamlet. Em primeiro momento, eu gostaria de destacar que uma das coisas mais importantes que teve da peça Hamlet foi a sua mescla entre drama e alguns atos de vingança, o que se configura no romantismo, que foi muito forte no final do século XVI e no começo do século XIX. Bom, e aqui com o nosso primeiro convidado, Marcos Cauã, que vai falar um pouquinho pra gente sobre a biografia de William Shakespeare. Bom dia, Marcos. Bom dia, pessoal. Bom, William Shakespeare é conhecido por suas obras, isso a gente já sabe perfeitamente. Sim. Mas agora, o que a gente também sabe é que teve muito de William Shakespeare teve muito da sua vida pessoal e do seu eu nos textos dele. Então aqui, para começar, nada mais do que a gente perguntar quem foi o William Shakespeare. William Shakespeare foi considerado o mais importante dramaturgo e escritor de todos os tempos. Quando foi que ele nasceu? Ele nasceu em 23 de abril de 1554, na pequena cidade inglesa. Bom, e nessa região aconteceu algo muito importante para a carreira dele. O que foi? Porque nessa região ele já começava a se importar mais e demonstrava grande interesse pela literatura. E aos 18 anos aconteceu algo que é muito importante na vida e pode ser na vida de qualquer homem, certo? Sim. Ele se casou com Anne Hathaway e teve 3 filhos. E sabemos que no ano de 1591 ele foi morar na cidade de Londres. Mas o que ele buscava lá? Ele foi em busca de oportunidades na área cultural. E nós sabemos que os textos de William Shakespeare fizeram muito sucesso. Mas qual foi, assim, o segredo, né, a formulazinha que ele utilizou para fazer tanto sucesso? Ele usou bastante ele escreveu as tragédias dele. Sim, os dramas históricos, comédias que marcam até os dias de hoje o cenário teatral. E em 23 de abril de 1616, William Shakespeare veio a falecer. Sim. Mas existem algumas obras que são consideradas imortais pela literatura. Quais são essas obras? As obras que ele escreveu foram Romeu e Julieta, Júlio César, Antônio e Cleópatra, Otelo e o próprio Hamlet. Bom, e por aqui nós terminamos a participação de Marcos Cauã. Muito obrigado, Marcos. Obrigado, pessoal. E agora, para o nosso segundo tema, nós temos aqui a nossa convidada, Júlia Cardoso. Bom dia, Júlia. Bom dia. Você veio trazer um pouco sobre o enredo, né, para nós? Isso. E o que você pode falar para nós sobre essa peça? Então, Hamlet
é uma peça de teatro, né, escrita por William Shakespeare no final do século XVI. E é uma das obras mais famosas e influentes da literatura inglesa. E é frequentemente estudada como uma das peças mais importantes do teatro. No começo da peça, né, o rei da Dinamarca, ele é assassinado. E o seu irmão, o Cláudio, ele assume o trono, né, no lugar dele. E pelo que eu tenho analisado, né, nessa obra, Hamlet estava viajando, né? Isso. Ele estava viajando, ele fica sabendo da morte de seu pai, e aí ele volta, né, quando ele sabe, porque ele ficou muito afetado com tudo isso. Uhum. E como é que foi, assim, a reação de Hamlet quando ele percebeu que seu pai tinha sido morto e sua mãe casou-se com seu tio, assim, sem esperar nenhum momento? Então, como ninguém sabia realmente o que tinha acontecido com o rei, ele ficou muito afetado e voltou. E quando ele chegou e percebeu que sua mãe tinha casado com seu tio, ele ficou muito bravo. Tanto que ele insultou sua própria mãe, né, a rainha, dizendo que ela não deveria nem dormir com o rei, com seu tio. Que ela poderia ficar ao lado dele no trono, mas que nem deveria dormir ao lado dele. Deve ter ficado um clima bem tenso, né? Muito. E o que mais que aconteceu nessa história? Bom, depois disso, o fantasma do rei falecido, né, ele aparece para Hamlet e ele confessa, ele assume que foi o seu próprio irmão que o matou. Que ele foi assassinado pelo seu próprio irmão e pede vingança para que Hamlet vingue sua morte. Durante a história, Hamlet ele adotou uma estratégia. Mas qual foi essa estratégia que ele usou para esconder suas intenções? Para que ninguém descobrisse o que ele estava tramando, né, a pedido do rei falecido, ele fingiu que ele era louco, para que ele pudesse iniciar sua jornada de investigação atrás de provas concretas. E o que Hamlet buscava? Então, ele buscava vingança pelo seu pai, porque ele, tipo assim, não sabia realmente o que tinha acontecido. Então, ao mesmo tempo que o pai dele apareceu pra ele ficou com medo também, mas ele buscou a vingança, né, contra seu tio. Bom, e nós sabemos também, durante a história, que Hamlet, ele teve um certo contato com o fantasma do pai em vários momentos. Mas qual foi a importância do fantasma do pai nisso tudo? A importância do pai dele foi que ele deu as informações para Hamlet, né? Ele falou que como aconteceu a morte dele, que ele estava descansando no jardim e que o irmão dele veio e jogou óleo quente no seu ouvido. E ocasionou a morte. Certo, obrigado, Júlia. Aqui, encerrando a participação de Júlia, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Bom, agora o nosso próximo convidado eu quero começar com uma pergunta para você. Muito bom dia, Cauã. Bom dia. Bom, afinal, uma das grandes dúvidas que tem é: Hamlet, ele era realmente louco ou ele estava se fingindo de louco? Ele se fingia de louco para se proteger da família dele, dos seus inimigos. E ainda mais do Cláudio, que era o seu maior inimigo. E sua opinião? Veja só, agora nós queremos aqui ao vivo saber, na sua opinião, Hamlet, ele era louco ou ele se fingia? Se fingia. Se fingia? Por quê? Por causa que ele achou, tipo assim, uma forma dele se defender, entendeu? Dos inimigos dele, fingindo de louco. Falando que via fantasma, essas coisas assim, entendeu? Uhum. Obrigado, Cauã. De nada. Bom, agora nós vamos para a parte para mais uma parte da nossa convidada Marielle. Marielle vai falar um pouquinho mais sobre o final dessa peça, né? Marielle, uma das dúvidas é: como morrem Hamlet e Cláudio? A luta entre Cláudio, Hamlet e Laertes acontece no final do livro de Laertes. Cláudio planeja a luta como uma forma de se vingar de Hamlet, que ele acredita ser uma ameaça para o seu trono. E o que convence Laertes a lutar contra Hamlet? Filho de Polônio. Então, é porque ele era o filho de Polônio, certo? Certo. Então ele promete uma vingança pro pai, é? Isso. Para vingar o assassinato do seu pai. Ah. E o que Laertes planejou para, assim, entre aspas, garantir a vitória contra Hamlet? Ele planejou usar uma espada envenenada para matar Hamlet. E a gente sabe que não deu muito certo, né? Certo. E qual foi o desfecho dessa história toda?
Não foi como planejado a luta de Cláudio entre Hamlet. Acaba ferindo Laertes com a espada envenenada. E em seguida a espada é trocada com a espada não envenenada de Laertes. Hamlet também acaba ferindo Laertes com a espada envenenada. E a rainha acaba tomando o vinho, que era para Hamlet morrer, e acaba morrendo no lugar dele. Ela termina com a morte de Cláudio, Hamlet, Laertes, e com a revelação da verdade sobre a morte do pai de Laertes, de Hamlet. Muito obrigado pela sua participação. E Eu gostaria de fazer ainda alguns comentários. Posso? claro que pode. Obrigada, querido. O que é interessante deixar muito claro nessa obra, por ser uma tragédia, ela é muito famosa, né? E ela acontece num período em que o romantismo na Inglaterra reforça todos esses sentimentos do ser humano, né? E incrível que aqui no Brasil, quando a gente tem o romantismo, nós também somos influenciados por William Shakespeare. E a obra, ela acaba se tornando um referencial, porque ela trabalha a angústia humana, né? A ganância, o caminho que se faz até que essa ganância ela acaba destruindo as pessoas. E o que eu achei muito interessante foi o interesse da turma por essa obra. Você não achou, Daniel? Achei. Porque, na verdade, quando a gente fala em tragédia, assim, né, nós temos o Otelo, nós temos ainda a Tempestade, mas eles gostaram muito dessa tragédia. Temos o Romeu e Julieta, que é uma das obras mais importantes, né, onde a gente realmente fala dessa tragédia, dessa dificuldade humana, né, de conviver com o outro, de aceitar a sua opinião. E hoje, Hamlet, como Romeu e Julieta, ela propõe uma reflexão psicológica, ela é tema de debates psicológicos. Então, eu fico muito feliz da retomada dessas obras clássicas da literatura, quando o nosso aluno do 3º ano do ensino médio, que está indo para a universidade, ele se interessa para fazer esse tipo de análise, né? Todos os personagens são muito ricos. Eu vi que cada um aqui falou, né, um pouco da sua visão, mas são intensos todos os personagens dessa obra. E eu percebo que toda essa presença de cada personagem, ela traz um desequilíbrio no conviver. Então, é muito interessante fazer a análise de cada um deles. Eu percebi que o enredo é todo intenso. O enredo, ele é todo pautado nessa tensão do quê? Principalmente da ganância do irmão do rei, né? Porque Hamlet, ele era um rapaz feliz, ele sonhava em casar, ele tinha uma paz. Mas o que acaba impedindo que Hamlet, ele era o príncipe herdeiro, né? Mas o que impede? Era exatamente a ganância do irmão do rei, né? Que gera todos esses conflitos e traz toda essa carga de dor na vida do personagem principal. Agora, vou mudar. Agora eu te pergunto, o que mais te chamou a atenção nessa obra? Bom, uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa obra, sem dúvida, primeiramente foi a vontade que Hamlet teve, né, de vingar o seu pai. E ao mesmo tempo, a gente acaba vendo que a vingança é algo que leva a pessoa a ficar totalmente cega, em busca do objetivo dela. Porque, como nós vimos durante a peça, vários personagens importantes acabam morrendo por essa obstinação de Hamlet. Incrível isso, né? Eu também concordo exatamente com você. Esse ponto de vista fica muito claro o quanto nossos personagens sofrem a partir de uma ação de um personagem, né? E eu acho que a colaboração de cada um deles, principalmente da mãe, quando eu falo da mãe, quando eu falo da morte desse rei que até o fim insiste em matar o Hamlet, que seria a solução dos seus problemas. E eu concordo exatamente com você.
eu acho importante também a gente fazer uma análise sobre a mãe, sobre esses personagens, né? Como eles terminam a sua história. E dentro desse contexto fica muito fácil a gente analisar a obra e concluir que essa tragédia ela é marcada principalmente pelas ações coletivas, né? E o Hamlet, ele acabou, dentro de todas essas ações coletivas, criando uma situação de resolução, né? Que seria vingar-se. Ele queria a vingança. Mas agora eu acho que você tem mais pergunta. Eu só quis fazer essa participação porque eu acho interessante, enquanto professora, esse olhar amplo em cima da obra, né? Mas dá uma olhadinha no seu roteiro. Tem mais alguém que você gostaria de fazer alguma pergunta que você acha que é importante? Na verdade, eu gostaria de chamar a Larissa aqui. Aí, pessoal, nós estamos trazendo aqui mais uma convidada que vai falar sobre 2 momentos muito importantes da história, que é justamente a morte de Polônio e a importância da mãe. Bom dia, Larissa. Bom dia, tudo bem? Bom, na peça Hamlet, como se trata de uma tragédia, né? Diversos personagens acabam morrendo, como aqui a gente estava discutindo há pouco. Mas um dos personagens mais importantes de Hamlet, que era o Polônio, acaba morrendo. Por quê? Como ele morre? Bom, primeiramente, bom dia. A cena que leva à morte de Polônio, ela ocorre no ato 3, cena 4 do livro. E o que acontece? Hamlet está falando com Ofélia e Polônio esconde-se atrás da cortina. E aí, de repente, Hamlet escuta um ruído vindo de trás da cortina. E ele, pensando que era o rei Cláudio, apunhala a cortina, só que assim ele mata Polônio. E Hamlet, ele sabia ou não sabia que ele estava matando Polônio? Hamlet não sabia, porque ele estava tão cego pelo desejo de vingança que ele apunhala impulsivamente, achando que era o rei Cláudio. Mas não, era Polônio. Só que Polônio era seu sogro, ele era apaixonado por Ofélia. Então ele mata o seu próprio sogro simplesmente pela impulsão e pelo seu desejo de vingança sem fim. Como a gente pode ver, né, mais uma vez, demonstrando aqui os nossos argumentos, que a vingança deixa realmente a pessoa cega, né? Sim. E bom, por que essa cena ela é tão importante na história? Bom, essa cena é muito importante porque mostra o quanto Hamlet está descontrolado e aprofunda a tensão entre ele e o rei Cláudio. Além disso, mostra também a atitude impetuosa de Hamlet, que, como eu falei, está cego pela vingança e ele acaba agindo sem pensar, impulsivamente, e assim ele mata o seu próprio sogro, cara. Como, né? Bom, e agora que nós já falamos um pouquinho da morte de Polônio, né? Eu queria saber, na peça tem a personagem da mãe de Hamlet, Gertrudes. Mas ela tem uma presença muito importante, né? Esse relacionamento entre a mãe de Hamlet e ele era muito importante. Por quê? Bom, a sua relação com Hamlet é fundamental para entender a motivação por trás da ação dele na cena da morte de Polônio, né? Porque, como todo mundo já sabe, era o sogro dele e ele acabou matando. E para a gente entender o porquê ele matou Polônio, a gente precisa saber de todo o enredo por trás. Muito obrigado pela sua participação, Larissa. Muito bom dia para você. Obrigada. Bom, e agora para fechar, nós queríamos agradecer esse momento, mas deixar claro que é apenas um debate. E que o importante é que vocês leiam essa obra para que tenham sua visão particular dessa obra-prima da literatura. E olha só, viu, gente? Vale muito a pena ler essa obra em todos os aspectos.
ela é uma obra assim de extrema importância para você entender os conflitos, as desavenças e como é que funcionou aí por um tempo a mente de quem construía essas obras. E aqui, junto com todo mundo, agora eu gostaria de encerrar a nossa participação. Agradeço a todo mundo. E alguém mais quer dar algum parecer? Eu. Bom, principalmente com a cena de Polônio, eu queria trazer, né, dessa parte que o autor, William Shakespeare, nos traz uma moral da história, né? Porque nessa parte em si, ele acaba matando o seu próprio sogro. E o que a gente tem que levar para a vida? Para a gente não agir precipitadamente e tomar cuidado, porque muitas vezes, não só pela vingança, mas o amor nos cega, entre outros fatores, acabam nos cegando. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes, né? Que é uma coisa que William Shakespeare vai tratar muito nessa peça. E sempre, mesmo que... Porque naquele momento ele estava descontrolado. Só que esses momentos que estamos descontrolados, é importante a gente manter a calma, respirar e pensar com a razão nas consequências. Porque ele não pensou, ele simplesmente agiu sem pensar que poderia ser outra pessoa ou não. Ele nem viu quem era e ele já tomou uma atitude precipitadamente. Então eu gostaria de deixar essa moral, né, da história que eu tirei, assim, da parte que eu contei, pelo menos. E gostaria de agradecer, né, a participação aqui no podcast. Obrigado. Aí imagina a professora, o orgulho de ver uma análise gostosa, leve e ainda por cima essa reflexão profunda. Imagina o quanto uma obra dessa ela é capaz de oferecer uma interpretação, uma reflexão, né? Uma análise profunda do comportamento humano. Então, eu também quero agradecer muito a oportunidade e dizer para vocês que vocês vão fazer muita falta no nosso dia a dia. O nosso terceiro ano está terminando a jornada deles, vão cursar a faculdade, mas eles deixam essa linda lembrança para nós. Muito obrigada, Daniel, por estar aqui conosco, nos proporcionando esse momento. Isso aqui é mais do que um álbum de fotografia. É uma oportunidade única onde nós conseguimos travar e mostrar um debate consciente, maduro, onde o aluno mostra que ele é capaz de criar um conteúdo a partir do que ele aprendeu e expor esse conteúdo. Então isso é graças a uma longa jornada da educação, né, gente? Verdade. Um beijo, fiquem com Deus, um ótimo dia. Nós que agradecemos a sua presença, professora, viu? Você foi muito importante para nós durante todo esse ano, né? Muito obrigado por proporcionar essa análise aqui, que nós pudemos ser um pouco mais protagonistas da nossa própria história. Muito obrigado. Obrigada, gente. Um ótimo dia. Bom, então aqui...